Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui quem está falando é o professor Júlio, professor de Física do campus Guajará-Mirim, aqui do Instituto Federal, tá? Quero que vocês, já de antemão, compartilhem aí esse vídeo, né? Dê um like aí, de que gostou, comente aí de forma positiva, né? E quem não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal Júlio Eduardo Neves dos Santos, tá? Então, nós iremos agora iniciar nossa aula sobre hidrostática. A figura aqui é bem sugestiva, né? Que é uma aplicação, né, de pressão. E a hidrostática nós vamos começar com esse conceito já de pressão. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é a hidrostática? A hidrostática é o estudo dos fluidos, né, líquidos e gases em repouso. Nós temos também aí a hidrodinâmica, né, que já são dos fluidos em movimento, a hidrostática dos fluidos em repouso. A gente vai ficar só com a hidrostática nessa aula. Então aqui nós temos exemplo de dois fluidos, né, um braço, e você tem aqui um braço que a pessoa exerce o movimento do ar para a água aqui, né? Você pode ver que nós temos aqui dois fluidos diferentes. Do lado esquerdo aqui, essa parte azul aqui é a água e aqui o ar. Então, exemplos aí de dois fluidos, um no estado líquido e outro no estado gasoso. Pessoal, vamos lá. Antes de nós começarmos na parte específica da hidrostática, para estudar hidrostática, nós precisamos saber o conceito de pressão. Então, pressão é uma força exercida pelo corpo por meio da área de contato deste corpo com a superfície. Então, observe que eu tenho uma área, então eu vou aplicar uma força. Essa força aplicada nessa área vai me determinar a pressão exercida. Sabemos que a área, eu posso aplicar a mesma força em áreas diferentes, e isso acarreta alterar a pressão. De que forma isso pode acarretar? Se eu aplico uma força em uma área de dimensão muito grande, a pressão se torna pequena. Agora, se eu aplico a mesma força numa área muito pequena, então a pressão acaba sendo maior, tá? Então, aplicando a mesma força em áreas de dimensões diferentes, interfere isso na pressão. Porque muita gente acha que pressão e força são conceitos similares ou até mesmo conceitos iguais, mas não são, tá? Não são. O que você consegue perceber de forma clara é que eu posso aplicar a mesma força em duas áreas diferentes, só que o resultado vai ser diferente, tá bom? Então, pressão, né, o conceito de pressão seria a força aplicada por um corpo sobre a área de contato onde esse corpo se encontra. A unidade de medida muito usada, principalmente no sistema internacional, é o Newton por metro quadrado, porque a força, como a gente sabe, ela é dada em newtons e a área em metros quadrados. Então, como força sobre área, a unidade de força é newton e a unidade de área, metros por quadrado. Essa unidade também é conhecida como Pascal, que a gente costuma simplificar como PA, tá? Pascal, PA, P maiúsculo, A minúsculo. Bem, agora vamos fazer trouxe aqui algum questionamento para a gente analisar, para entender melhor esse conceito de pressão. Primeiro é o seguinte: qual das situações mostradas a maior pressão? Então vamos ver o primeiro aqui. Na mulher ou do homem? Então nós vemos aqui que tem a mulher calçada com uma sandália com um salto alto, né? E aqui o homem. Observe que a parte do calcanhar dos dois casos é que está em contato com o chão. Aí a pergunta que é: os dois, supondo que os dois tivessem o mesmo peso, ou seja, a mesma força que seria aplicada aqui, a força-peso. Vocês acham que a pressão exercida pelos dois seriam iguais? O que você acha? Pensa aí. Eu acabei de falar que a área interfere. Então nós vemos o seguinte: o homem, o contato do sapato do homem
a área de contato dele é maior do que o da mulher. Analisando assim de forma lateral, a gente já vê o quê? Que o contato aqui, ó, esse comprimento, ele é muito maior do que o comprimento do salto aqui da mulher. Só por esse fato, já fica claro que, como aqui é uma superfície, então aqui vai descrever uma superfície maior do que do sapato da mulher. Então, é a mesma força, né? Que a gente considerou os dois com a mesma massa, então a mesma força-peso. Só que a pressão exercida pelo homem acaba sendo menor do que a pressão exercida pela mulher. E isso é por causa do quê? Do salto, tá? Porque a mulher ela está aplicando a mesma força que o homem, mas a área de contato do sapato da mulher é bem menor. Então, isso vai acarretar o quê? O aumento da força? Não, porque a força é a mesma. Isso vai acarretar o aumento da pressão. É por isso que mulheres, quando usam salto alto, tendem a sentir desconforto, né? Dores na região da perna, devido basicamente a este fato, porque ela está sempre exercendo uma pressão, a pressão exercida através dos sapatos é maior. Beleza, pessoal? Agora, vamos ver um outro exemplo aqui, que é um exemplo bastante utilizado. Olha só, nós temos aqui uma pessoa, né, pegando uma caneta destampada, né, pode ser um lápis também. No polegar está a parte mais fina e no indicador a parte mais espessa, mais grossa. A pergunta que é, ele aplica a mesma força, porque ele está tentando fechar ali, juntar os dedos. Mas a pergunta aqui é o seguinte, vocês acham que a pressão exercida no polegar e no indicador são iguais? Porque nós estamos falando do mesmo objeto, então nós temos aqui a mesma força, só que de um lado a área de contato ela é muito menor do que do outro. Então isso acarreta o quê? Um aumento de pressão no polegar e uma pressão menor no dedo indicador. É por isso que quando você faz isso, eu não aconselho a vocês fazerem, porque vocês podem se machucar, mas vocês podem fazer um teste sem apertar muito. Vocês vão ver que de um lado vai ter, vai ficar um pouco mais profundo, né, do lado do dedo polegar aqui, mais fino, né, do que do outro. Isso está se referindo por quê? A área de contato. Então, mesma força, porque é o mesmo corpo, aplicando forças iguais, só que a pressão observada ou sentida em cada dedo é diferente, porque aqui no dedo polegar, de novo, vou repetir, a pressão vai ser maior porque a área de contato aqui é bem menor. Então, pessoal, a área de contato interfere na pressão, beleza? Bem, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Então, nós temos aqui duas situações. De um lado, do lado esquerdo aqui, a pessoa está tentando pregar um, um pino de boliche. E do outro, um prego. Observe que desse lado esquerdo, ele vai ter mais dificuldade do que do lado direito. Por quê? Porque a área de contato do lado esquerdo aqui, ó, é maior do corpo. Então, consequentemente, eu tenho mais dificuldade de perfurar. Do lado direito, que a área é muito fina, é mais fácil dele penetrar esse outro corpo. É por isso que quando nós vamos usar materiais perfurantes, quanto mais fino for, melhor. Por exemplo, você pega uma faca, né, vai amolar ela, o que que acontece? Você amola, o que que no fundo você está fazendo? Você está diminuindo a área de contato. E aí ela com mais facilidade, ela penetra outros corpos, né? Por isso que quando a faca ela está cega, né, popularmente cega, no fundo ela deu alguma engrossada, ela perdeu a afiação, né? Ela deixou de estar afiada. Então você afia, e no caso afiar nesse sentido é você diminuir essa área, deixando ela o mais fino possível. Beleza, pessoal? Outro exemplo aqui, ó, bem interessante, isso daqui é bom vocês prestarem maiores atenções, né? Porque olha só, nós temos aqui dois corpos. De um lado, representando na situação A, dois corpos onde o corpo
retangular está embaixo e o circular em cima, e do outro ao contrário. Agora observe o seguinte, se a força peso dos dois lados são diferentes? Não. Você pode ver que mesmo que um esteja, pode observar que o corpo azul ele está acima do corpo cinza, dos dois lados. Agora, a pressão exercida por esses dois do lado esquerdo é a mesma exercida pelo do lado direito? Não. Por quê? Porque a área de contato aqui do lado esquerdo é bem maior do que o do lado direito. Beleza, pessoal? Então, eles aplicam a mesma força, só que como a área de contato é diferente, obrigatoriamente a pressão também será diferente. Um exemplo disso que eu acabei esquecendo de colocar aqui e me veio à mente é a questão do faqui, né? Aquela pessoa que ela senta, melhor, deita sobre os pregos. Muita gente acha que aquilo é montagem, mas não é não, pessoal. O que ele faz ali? Ele coloca muitos pregos, de forma que os pregos, a quantidade desses pregos, ele se distribui na superfície, quando ele vai deitar, não machuca ele, tá? É lógico, se você pisar num prego acidentalmente, né, pisar num prego só, ele vai ter facilidade para perfurar o seu corpo. Agora, quando você tem muitos pregos, um próximo do outro, de forma que você distribua essa área de contato, quando você deitar, a tendência é que a pressão seja menor. Então, ele não vai se machucar, tá, pessoal? Tem muita gente que acha que isso é montagem, mas não é não, tá? Isso é ciência. Bem, então o conceito de pressão basicamente é essa. Eu só quis trazer aqui alguns exemplos para que você possa entender que o mesmo corpo, se ele tiver dimensões diferentes, o posicionamento desse corpo pode interferir na pressão, mesmo que mantenha-se a mesma massa. Falando em massa, vamos estudar aqui sobre massa específica e densidade, tá? Bem, aqui nós temos duas figuras iguais, só que de um lado, do lado esquerdo aqui, nós temos um corpo totalmente maciço. E do lado direito, um corpo oco. Tá? Esse buraco aqui é só para representar que ele está oco. Bem, por que eu trouxe essa figura para que nós pudéssemos analisar? Por um simples motivo. Imagina o seguinte, nós temos aqui massa específica e densidade. Muita gente acha que massa específica e densidade é a mesma coisa. Não, tá? A densidade, ela é a relação da massa do corpo pelo volume do corpo. E ele analisa o corpo como um todo, tá? Como um todo, seja ele maciço ou seja ele oco. Agora, quando eu falo de massa específica, o nome já diz, eu estou falando só da parte realmente da matéria. Então, nesse caso aqui do segundo exemplo, eu tenho que tirar a parte oca. E aí, pensa bem, qual dos dois, se eu usar o mesmo corpo, qual dos dois teria maior valor, a densidade ou a massa específica? A massa específica. Por quê, professor? Se eu estou analisando só a parte própria da matéria, específica da matéria. É porque, pessoal, se eu vou tirar a parte oca, eu vou diminuir o volume. Diminuindo o volume, eu vou aumentar a massa específica, comparando com a primeira situação. Então, é por isso que a massa específica acaba sendo maior que a densidade. Beleza, pessoal? Bem, aí voltando agora, vamos começar o nosso assunto sobre hidrostática. Primeira coisa, vamos continuar falando de pressão aqui, retomar agora o conceito de pressão. Torricelli, ele acabou fazendo um experimento para descobrir a pressão atmosférica, tá? Então, o que ele fez? Então, aqui a figura 1 exemplifica bem isso. Ele pegou um tubo, né, com determinado comprimento aí, encheu ele de mercúrio. E aí tampou, né, de uma parte ela está vedada, do outro lado ele tampou com o dedo. O que ele fez? Pegou esse tubo e colocou, né, ele acabou virando sobre um recipiente também contendo mercúrio, até uma determinada altura. E aí, mantendo ainda vedado os dois lados. O que ele fez? Ele soltou
o lado que ele estava tampando, e aí, conforme ele soltou, o líquido dentro do tubo acabou escorrendo um pouco, tá? E aí ele viu que chegou a uma determinada altura dentro do tubo, parou de alterar a altura desse mercúrio. Então ele chegou até uma determinada altura, conforme ele foi refazendo, sempre atingia essa altura o mercúrio. E essa altura foi de 76 centímetros. Então ele concluiu que a pressão atmosférica ao nível do mar é de 76 centímetros de mercúrio. É a famosa unidade 76 cmHg, ou seja, 76 centímetros, e como o líquido aqui, a substância é mercúrio, Hg é a representação ou é o símbolo químico para a substância, ou melhor, para o elemento químico mercúrio. Estava esquecendo aqui, me perdoe. Bem, então alguns exemplos de aplicação da pressão atmosférica. Pessoal, a pressão atmosférica é aquela pressão que nós sentimos, tá? Nós vivemos imersos em um meio chamado ar. Então, nós somos sujeitos à pressão atmosférica o tempo todo. E a gente percebe isso quando a gente muda de um lugar para o outro. Então, quando nós vamos para lugares mais altos, por exemplo, a gente observa que os nossos ouvidos começam a tampar, a gente sente alguns incômodos no ouvido. Isso já é o quê? Já uma reação à alteração da pressão atmosférica no lugar onde nós estamos, porque nós estávamos acostumados com uma pressão, agora como a gente mudou, foi para lugares diferentes, de altitudes diferentes, então nós sentimos essa diferença. Então a gente percebe isso através dos incômodos no ouvido. Outra situação que nós podemos observar aqui, ó, por exemplo, é esse caso aqui da bomba de vácuo. Então você tem aqui um latão, isso pode acontecer também com latas, né, latinha mesmo de refrigerante, né, essas latinhas aí de alumínio, no qual você pega e liga uma bomba de vácuo, e quando você tira o ar de dentro, você percebe que ela amassa de forma, ela amassa totalmente, sem você tocar nela. Isso acontece porque a pressão atmosférica antes de ligar na bomba de vácuo, ela é igual dentro e fora. Então ela mantém a forma normal da latinha. Quando você liga a bomba de vácuo, então você retira esse ar, então fica uma região de vácuo, e o vácuo é a ausência de meio, né? Não tem nada. Então a pressão atmosférica ela é maior, então fora a pressão é maior do que dentro. E aí, como há diferença de pressão, é lógico que a força externa acaba sendo maior que a força interna. Então ele amassa a lata. Tá bom, pessoal? Isso acontece também com latinhas. Tem experimentos aí de você aquecer a latinha com vapor e depois acontece o mesmo caso, tá? Outro exemplo também, aplicação importante que eu resolvi trazer aqui para vocês é que nós usamos a pressão atmosférica para bebermos um líquido através do canudo. Então, quando nós vamos beber algum líquido usando o canudinho, o que acontece? Antes, há um equilíbrio, né, da pressão interna ao canudo com a pressão externa. Quando você encosta a boca e começa a sugar, você está diminuindo a pressão aqui dentro do canudo. Diminuindo a pressão dentro do canudo, você faz com que a pressão fora é maior, então ele vai pressionar o líquido e o líquido vai ser puxado para por dentro do canudo e nós acabamos ingerindo o líquido, né, ou bebendo o líquido. Tá bom, pessoal? Então é uma outra aplicação que eu resolvi trazer para vocês aqui. Bem, fechado essas
curiosidades que eu trouxe, vamos para o Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin é uma das aplicações da hidrostática. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um corpo aqui dentro de um recipiente, tá? Esse corpo ele tem um peso P, uma força peso, e aí ele está dentro de um recipiente qualquer. Aqui é a altura desse corpo, e aqui em cima você tem uma força aplicada de cima para baixo, que a gente vai chamar de força A, né? Aplicada aqui no ponto A, que é o ponto de referência aqui em cima. E embaixo você tem uma força aplicada de baixo para cima, chamada força B. E a força peso, né? Todos nós sabemos que a força peso sempre atua na direção da superfície da Terra, então ela é para baixo. Então, resumindo, o que que nós temos? Então, nós temos três forças: o FA, o P e o FB. Então, a força B, que é a única força que aponta para cima, ela é igual à soma da força A mais a força peso, tá? Soma da força A mais a força peso, decompondo vetorialmente esse conjunto de forças. Bem, como a pressão, nós vimos anteriormente aí nos slides anteriores, que a pressão é a razão da força aplicada por um corpo pela área de contato desse corpo, nós vamos agora substituir. E aí, isolando o F, o que que nós temos? Que a força ela é o produto escalar da pressão pela área. Então, nós vamos substituir tanto com relação à força no ponto a pressão no ponto A vezes a área de contato aqui. E também vamos fazer o mesmo com B, né? O que é a força B? Pressão no ponto B, né? Na superfície aqui, no ponto B, vezes a área. Mas vamos lembrar que pressão, o que é pressão? Desculpa, aqui é força-peso, perdão. A força-peso, o que é a força-peso? É o produto escalar da massa pela gravidade, né? A famosa peso, muita gordura, né? Ou muita gostosura, tá? Uma coisa, porque tudo que é gostoso, né? Nós acabamos ingerindo e adquire peso, né? Por exemplo, chocolate, doce, essas coisas assim que são deliciosas, né? Então, são coisas também muito gordurosas, né? Cheia de energia. Bem, agora, o que é a massa? A massa, se usarmos o conceito de densidade, né, ou massa específica, a massa é o produto da massa específica pelo volume desse corpo, tá bom? E aí, então, substituindo aqui, o que que é o volume? É a área vezes a altura, né? Então, o volume é o produto da área pela altura. Então, a gente vai fazer o quê? Substituir esse m por tudo isso daqui, ó. Vou até pegar aqui, né? Substituir o m por tudo isso daqui, ó. Vamos pegar esse m aqui e substituir aonde, pessoal? Vamos pegar esse m e substituir aqui, beleza? Fazendo isso, o que que nós vamos ter, né? Nós vamos ter o seguinte, que a força-peso é a densidade vezes a área vezes a altura, tá? Pessoal, é só um negócio aqui, tá? Eu acabei esquecendo aqui, vou até aproveitar. Eu acabei esquecendo aqui de colocar o G. Só um minuto aqui. Deixa eu só desfazer aqui. Vocês me desculpem. Deixa eu desfazer aqui. Eu tinha esquecido aqui de colocar. Tá? Só diminuir aqui a letra um pouquinho para poder caber. Beleza, pessoal. Tá? Como diz o ditado, né? Já falei na aula passada, quem sabe faz ao vivo. Então deixa eu voltar onde nós estávamos aqui. Então, beleza. Aí, pessoal, vamos lá. O que é o FA? É o FB. É a pressão no ponto B vezes a área. Então, peguei esse valor aqui. Deixa eu só trocar aqui para ficar mais fácil. Beleza. Peguei esse valor aqui, ó, e substituí por isso tudo, tá?
Só ver se está funcionando a seta aqui para poder... Ah, está funcionando. Então, peguei esse valor e substituí por isso tudo. E também, deixa eu só mudar a cor aqui que fica melhor, tá? E também peguei o FA e substituí por isso tudo aqui. Beleza, pessoal? Então, vai ficar o quê? Vai ficar a pressão no ponto B vezes a área, vezes... Aqui, pessoal, também está errado, tá? Desculpa aí, deixa eu corrigir aqui. Aqui é pressão no ponto A. Pressão no ponto A. Senão vai ficar errado aí. Corrigindo aqui ao vivo, né? A gente vai fazendo, vai olhando, mas às vezes ainda surgem alguns erros, tá bom, pessoal? Isso que eu peço para que vocês me perdoem aqui. Deixa eu voltar aqui, tá? Vamos continuar porque tá dando um errinho aqui. Só um minuto aí, pessoal. Que a gente faz ao vivo mesmo, tá? Não sei o que está acontecendo aqui que não está entrando. Não está entrando no slide aqui. Deu uma travadinha aqui. Ah, já sei o que aconteceu. Já sei o que aconteceu. Vou só tirar aqui a regra aqui que aí ele volta. Beleza, olha aí. Como eu havia falado, tá? Então, voltando aqui. Corrigido, sem problema. Pessoal, peço desculpa aí, tá? Mas é porque acontece às vezes esse problema aí. Vamos lá. Voltando aqui. Então, a força que atua no ponto B é a pressão de B vezes a área, e a força que atua no ponto A, a pressão de A vezes a área. E o que é o peso? O peso? Então, o peso, pessoal, é tudo isso daqui, ó. Peso é tudo isso daqui. E o que seria isso? Pressão é o quê? A força-peso. A massa específica vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade. Substituir aqui. Agora, observe que todos eles têm o quê? Todos eles têm a área. Tem a grandeza a área aqui. Então, como em todos os membros tem a grandeza a área, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Melhor, eu vou dividir. Dividindo, eu vou ter o quê? PB igual a PA mais densidade vezes altura vezes a gravidade. E isso daqui é o teorema de Stevin. Tá bom? Isso tudo é o teorema de Stevin. Bem, continuando aqui. Pessoal, tô tentando corrigir aqui, mas não está dando certo. Não sei o que aconteceu aqui. Beleza, agora deu certo. Vamos lá. Bem, consequências do teorema de Stevin. Agora vamos ver algumas considerações aqui que são importantes, tá? A pressão aplicada sobre um ponto de um líquido em equilíbrio e sob a ação da gravidade é a mesma em todas as direções. Força, em todas as direções. Outra coisa, quanto maior a profundidade, maior ela é a pressão. Isso é importante porque a gente vai ver o seguinte: conforme você mergulha no rio, por exemplo, você vai vendo que a pressão ela vai aumentando. Seus ouvidos vão sentindo isso, tá? Isso acontece por quê? Porque você está abaixo, por exemplo, vamos supor que você faz um mergulho no mar, né? Então, conforme você vai diminuindo, você vai aumentando a profundidade. Então, como você vai ficando muito abaixo do nível do mar, a tendência é que a pressão diminui. Porque, por exemplo, vamos imaginar aqui dois pontos aqui, ó. Vamos imaginar dois pontos aqui, ponto A e o ponto B. Conforme você vai se aprofundando aqui, no ponto A você tem uma pressão. Essa pressão é dada pelo quê? Essa pressão é dada pela pressão do líquido sobre essa região desse ponto aqui. Mas além da pressão do líquido, você tem também a pressão atmosférica.
está sendo exercida pelo ar, fora do líquido. Agora, conforme você vai descendo mais, o que vai acontecer? Ó? Você vai ter uma região maior de líquido que vai estar aplicando uma força sobre você. Percebe que aqui, ó, nessa mais clara aqui, tirar isso aqui e colocar uma cor bem diferente aqui para você entender. Nessa região mais clara aqui, ó, observe que a seta azul ela é mais longa do que a seta lilás. O que representa? Quantidade de força aplicada no ponto aqui em cima e no ponto aqui embaixo. Então, onde você vai ter maior quantidade de força aplicada na mesma área? Embaixo. Então, aqui a pressão tende a ser maior. Beleza, pessoal? Por isso que, e ao contrário, quando você sobe muito, por exemplo, nós temos aí lugares montanhosos. Então, quem está ao nível do mar, a pressão ela é um determinado valor. Conforme a pessoa vai subindo numa montanha, por exemplo, no Pico da Neblina, que é em torno de 3.000 metros, arredondando, você já vai ter uma pressão um pouquinho menor. Na região de La Paz, por exemplo, aqui na Bolívia, é mais ou menos 3.600. Então a pressão ainda tende a ser menor, porque vai diminuindo a quantidade de ar. Então diminui o que? A força aplicada. Diminuindo a força aplicada, vai diminuir a pressão. Se você sobe para lugares onde, por exemplo, acho que é Potosí, que é 4.200 metros, por exemplo, diminui mais ainda a camada de ar, porque na região a região da nossa camada atmosférica que nós se encontramos, né, a concentração de ar, ela vai diminuindo conforme a altitude nessa camada que nós se encontramos aqui, nós vivemos, tá? Então, por isso que quanto mais alto, menor a quantidade de massa de ar e menor a pressão. Por isso que fala do ar rarefeito. Por exemplo, se você pegar na região do Monte Everest, né, lá no topo, a pressão é muito menor ainda, né, que é o maior monte mais alto que qual uma pessoa pôde escalar, né? Então, lá é bem menor, que é 7.000 metros de altitude, mais ou menos, né? Então a pressão tem a diminuir. Eu não sei se vocês tiveram experiência, quem já viajou de avião, conforme você vai viajando de avião, que você percorre grandes altitudes, você sente o efeito da pressão nos seus ouvidos, né? Tem gente quando vai viajar usa o quê? Mascar chiclete para poder diminuir os efeitos dessa pressão. Beleza, pessoal? Bem, outra coisa aqui importante sobre a superfície isobárica, tá? O que é a superfície isobárica? Superfície isobárica, observe essa figura aqui ao lado, ó. Observe que você tem aqui três pontos, o A, o B e o C. Vocês podem ver que elas se encontram alinhadas na mesma altura com relação ao líquido, né, e à superfície, ó. Então, como elas estão na mesma altura, ou na mesma profundidade, nesse caso, eu posso dizer então que a pressão é a mesma nos três pontos. Isso é uma superfície isobárica. Se o ponto B, aqui em cima, os dois estão numa superfície isobárica? Não, porque é o nível do ponto A e deixa eu voltar aqui. E é o nível do ponto B. Então, eles estão em níveis diferentes. Calma aí. Esse nível diferente é o que estabelece, esse desnível estabelece o quê? Uma diferença de altura. Então, consequentemente, vai haver uma diferença de pressão, coisa que não acontece aqui, tá? Porque os três estão no mesmo nível. Então, eu posso dizer que aqui é uma superfície isobárica. Isso tem a ver com igual, né? Mesmo valor de pressão. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. E com isso, nós chegamos a essa equação aqui, ó. Qual que é essa equação? A equação em que a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A é igual à densidade do líquido, nesse caso é o líquido azul, vezes a diferença de altura entre os pontos A e B, vezes a gravidade. Então aqui são as consequências do teorema de Stevin. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam compreendendo. Então vai dando like aí, vai curtindo aí que
Isso é importante para mim. Beleza. Uma aplicação disso, bem interessante, os vasos comunicantes, tá, pessoal? O que são os vasos comunicantes? Observe que aqui eu tenho recipientes, no qual a base deles estão interligados, tá? Agora, nas extremidades superiores, você tem aqui quatro recipientes com formatos diferentes. Quatro recipientes com formatos diferentes. Bem, a pergunta que eu digo, vocês acham que, basicamente olhando aqui, percebe-se que os quatro recipientes apresentam volumes diferentes aqui em cima, beleza? E formatos diferentes. Agora a pergunta é, todos eles se encontram no quê? Vamos ver aqui certinho? No mesmo nível, no mesmo nível. O que isso quer dizer, pessoal? Lembra que eu falei anteriormente sobre a superfície isobárica? Como eles se encontram no mesmo nível, a tendência, então, é que eles se submetam ou estejam sob a mesma pressão, tá? Olha aqui outro exemplo. Todos eles estão à mesma altura. Eles estão interligados. Então, pessoal, eu poderia aqui pegar o quê? Esvaziar isso tudo, dos dois lados, e encher. Desde que eu tenha vasos comunicantes, ou seja, os três ou quatro ou mais, ou até menos, dois, né, no caso, estejam interligados. O que vai acontecer aqui, pessoal? Quando eu terminar de encher, eles vão ficar, como é o mesmo líquido, eles vão ficar sempre na mesma altura, não importando o formato e não importando o volume deles. Porque aqui embaixo, não sei se vocês percebem, fica claro que o volume não é igual. Então, o que determina aqui são as alturas. Todos eles estão com a mesma altura de líquidos em cada recipiente, mesmo com formatos diferentes. Então, nesse caso, a pressão é a mesma. Se eu fosse calcular a pressão aqui, ó, quando há o limite entre um líquido e outro, né, ou seja, entre uma substância e outra, um fluido e outro, né, para ser mais preciso, a pressão é a mesma, tanto aqui embaixo como aqui em cima, tá? Por quê? Esse é o conceito dos vasos comunicantes. É isso, por exemplo, pessoal, que tem aplicação bem importante, é bom falar, por exemplo, na distribuição de água de uma cidade, tá? Onde se o distribuidor, a companhia de água, tiver uma caixa d'água muito alta, ele pode, através apenas desse vaso comunicante, encher as caixas d'água apenas através, sem necessidade de um motor, de uma bomba d'água, para poder bombear essa água até as residências. Vai automaticamente, vai de forma automática, tá? Devido a essa questão dos vasos comunicantes. Bem, então vamos ver aqui duas situações aqui para a gente analisar. Então aqui eu tenho vasos comunicantes, mas observe o seguinte, vamos imaginar que agora eu tenho o quê? Um recipiente contendo dois líquidos diferentes e imissíveis. O que quer dizer isso? Dois líquidos imissíveis são dois líquidos que não se misturam. Então você observa que nós temos aqui, como nós temos dois líquidos diferentes, nós vamos ter duas densidades diferentes, né? Ainda mais por eles não se misturarem, né? Quem é que é mais pesado? De baixo ou de cima? Então, lembre-se que quanto mais denso, mais abaixo fica o corpo, né? Então, entre esses dois, a densidade do corpo 2 é maior do que o do 1, né? Do líquido 1. Então, ele, por ser mais denso, ele vai ficar abaixo. Só que nós podemos colocar ele num vaso comunicante, igual aqui, ó. E aqui é a mesma coisa, ó. De um lado vai ficar só um líquido e do outro vai ficar os dois líquidos separados. E na base o líquido o quê? Mais denso, óbvio, né? Porque quem é mais denso, né, tende a ficar mais embaixo. Por exemplo, se você pegar água e óleo e misturar, você vai poder tentar misturar, 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 mas você não vai conseguir porque após terminar a mistura, esperar um tempo, como a água e óleo eles não se misturam, né, a mistura é heterogênea, então você vai observar que a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar acima, tá bom? Isso por quê? Porque a densidade da água é maior do que a densidade do óleo, tá? Da água é 1
grama por centímetros cúbicos, e do óleo 0,8 aproximadamente, tá? Bem, então vamos fazer o seguinte, uma coisa que é bastante interessante aqui de analisar é que aqui na superfície de separação, aqui ó, vou até colocar aqui para você entender. Aqui, tanto de um lado como do outro, a pressão é a mesma. Porque aqui é o nível que separa um líquido de outro, do lado esquerdo. Do outro lado é só apenas um tipo de líquido, que ele não vai ficar misturado dos dois lados. Então você vai ter o quê? A pressão do lado devido ao líquido 1 e a pressão também devido ao líquido 2. Agora, observe o seguinte, aqui você tem um outro tipo de substância, pode ser o ar, pode ser o vácuo dos dois lados, aplicando uma força para onde? Para baixo. Tá? Nesse caso, vamos chamar da pressão exercida pelo vácuo, tá? Ou melhor, pelo ar. Vamos chamar de P0. Desculpa aí, o vácuo, né? Pressão exercida pelo ar. Pressão atmosférica. Vamos chamar de P0 aqui. Beleza, pessoal? Então é ele que exerce essa pressão aqui dos dois lados. Então o que seria a pressão do lado aqui do lado esquerdo? A pressão exercida sobre o líquido 1. Seria a pressão atmosférica mais a densidade do líquido 1 vezes a altura de líquido com relação ao ponto de equilíbrio, né, superfície isobárica, vezes a gravidade. E do outro, P2 é igual a pressão atmosférica mais a densidade do líquido 2 vezes a altura de líquido até o ponto de superfície isobárica vezes a gravidade. Aí, como eu vou comparar nesse ponto aqui de equilíbrio, né, que é o ponto da superfície isobárica, a pressão dos dois lados, né, a pressão aqui é a mesma pressão aqui. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Como a pressão é igual, eu vou substituir o P1 por toda essa fórmula aqui, e P2 também. Então, vai ficar P0 mais a densidade do líquido 1 vezes a altura de líquido 1 vezes a gravidade, igual a P0 mais a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2 vezes a gravidade. Agora, observe o seguinte, esse P0, se eu jogar ele para o lado de cá, ele vai ficar negativo. E aí vai se cortar. Então, o que vai sobrar? Densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 vezes a gravidade, igual a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2 vezes a gravidade. Aí também eu posso cortar a gravidade de um lado e do outro. Cortando a gravidade, o que eu vou ter? Densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 igual a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2. Beleza, pessoal? Bem, voltemos aqui. Aí nós temos mais um princípio bastante interessante de analisar, que é o princípio de Pascal. O que é o princípio de Pascal? Bem, pessoal, o princípio de Pascal é um princípio bastante interessante, porque é usado como, por exemplo, nós estamos vendo aí nas máquinas hidráulicas, tá? Nós temos aí uma pessoa, eu coloco uma pessoa, um corpo, eu exerço uma força de um lado, tá? Então, eu exerço uma força de um lado. O que vai acontecer? Essa força, ela vai ser, vamos dizer assim, transferida pelo líquido, ela vai ser transmitida pelo líquido até o outro lado. Olha que interessante. Eu aplico uma força de um lado e ela se transfere por todo o líquido até o outro lado. Então, ela faz com que essa força seja transferida para o outro lado através do líquido, aqui dentro, fazendo com que o outro lado também se movimente, tá? Aí, o que acontece? A variação de pressão ocorrida do lado de um lado, ela é transmitida pelo líquido, gerando também a mesma variação do outro lado. Agora, qual é o tchan aqui? Qual é
a parte interessante. Do outro lado, você tem uma região que não tem a mesma dimensão do lado anterior. O que que acontece? Aqui a dimensão da região é uma e aqui do outro lado é outra. Só que você está aplicando a mesma variação de pressão dos dois lados. Como do lado direito, nesse caso, no nosso exemplo aqui, a região da área é maior, consequentemente, vai ser necessário uma força maior. Por isso que ele consegue levantar aqui, por exemplo, um carro. Então, é uma pessoa com o seu próprio força-peso dela levantando um carro que tem massa muito maior do que ele. Mas isso está relacionado ao quê? A esse conceito aqui da transmissão da variação de pressão de uma região para outra, através de um fluido, tá? Por exemplo, uma aplicação desse tipo bastante interessante são nos freios a disco. Por exemplo, ó, você tem aqui, você pisa no freio, você aplica uma força. Aí, como ela tem um sistema no qual passa um líquido por meio dele, fazendo a transmissão até o outro lado, esse líquido vai, e quando você aplica uma força, vai gerar uma pressão. Esse líquido vai transmitir essa variação de pressão até o outro lado, até as pastilhas de freio, acionando o freio do carro, tá? Por isso que quando a pessoa usa um carro em que o, o freio, o líquido do freio, ele não tem, a pessoa não consegue frear, porque deixa de ter essa transmissão aqui, porque está faltando o fluido para transmitir essa variação de pressão que a pessoa aplica quando pisa ao freio. Tá, pessoal? Então, como é que resolve isso? Simples, ó. A força 1 pela área 1 é igual à força 2 pela área 2. Então, nós temos aqui essa equação bastante simples, tá? Bastante simples para poder calcular, beleza? Então, basicamente, é muito mais simples do que se imagina. Ok, pessoal? Só qualquer dúvida a mais, tá? Vocês podem me procurar pelo WhatsApp, beleza? Aos alunos que eu estou gravando essas aulas aqui, beleza? Vocês têm o meu contato aí, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, tá? Dá o seu like aí, não esqueça, a gente já está acabando aqui, dando um tempinho aí, tá? Mas vamos continuar. Falta o último conteúdo aqui, que é o princípio de Arquimedes, muito utilizado, e a parte aqui que eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de atenção, beleza, pessoal? Então vamos lá, estamos acabando já, nós já estamos chegando aí a 48 minutos, né? Já estamos acabando aqui o nossa aula de hoje, tá? Hoje um pouquinho mais conceitual, mas eu estou indo devagar para a gente entender melhor. Bem, princípio de Arquimedes, então vamos lá. Pessoal, observe essa figura aí, o seguinte, ó. Antes de colocar no líquido, não sei se vocês perceberam que ele está marcando aqui o número 7, ó. Quer dizer 7 libras, que é a pressão. Libras é uma unidade de pressão. Quando ele coloca dentro do líquido, ó, observe que ele muda de 7 para 4. E observe que aqui, ó, 3 libras que a água exerce de... desculpa, eu falei que libras é um conceito de pressão, mas é um conceito de força, perdão. Tá? Então, 3 libras de força que a água exerce no sentido contrário. Bem, por que diminuiu de 7 para 4? Tá? Por que diminuiu de 7 para 4? Porque eu coloquei esse corpo que estava no meio ar, eu coloquei ele dentro da água. E aí, pessoal, quando eu coloquei dentro da água, a água exerceu uma força de baixo para cima sobre esse corpo, fazendo com que diminuísse a força peso desse corpo aqui de 7 libras para 4 libras. Mas fazemos, calma aí, professor, vamos por partes. Pessoal, quando você está na piscina, às vezes com um colega, você pode até fazer esse experimento. Você vai observar que é possível você segurar dentro da água um colega com mais facilidade do que se você fosse segurar ele fora. O que quer dizer? Às vezes você quer levantar um colega fora da água. Brincadeira, eu vou jogar na água. Se você pegar esse colega e tentar jogar ele no ambiente ar, por exemplo, no meio ar, você vai ver que você vai ter mais dificuldades do que se você fizer isso dentro da água. Se você querer levantar ele dentro da água.
Porque dentro da água você tem uma força atuando de baixo para cima. Essa força, ela tem nome, tá? Vou falar daqui a pouco. Olha o outro exemplo aqui, ó. Imagina que você tem aqui, ó. Observe que eles estão em equilíbrio estático inicialmente, ó. Quando coloca na água, observe que esse da direita aqui, ó, que tem um formato retangular, ele fica mais pesado do que o outro. Mas o que aconteceu sendo que os dois tinham estavam em equilíbrio de força? É porque é o seguinte, quando eu coloquei dentro da água, a força que atua de baixo para cima, nos dois, são iguais. Porém, o formato da figura da coroa é diferente dessa barra de ouro aqui. E aí, como o formato é diferente, o volume aqui que está adentrando da coroa é diferente do volume da barra. Como é diferente, a força aplicada pelo líquido sobre eles, né? Ou melhor, vou ser mais preciso. A coroa vai deslocar um líquido dentro da água menor do que esse daqui. É isso que diz o princípio de Arquimedes. O que diz o princípio de Arquimedes, então? Qual força é essa? A força que é aplicada sobre os corpos de baixo para cima dentro do fluido é chamada de força empuxo. E o que acontece? O que é essa força? Essa força empuxo é a força aplicada através de um líquido. Quando você coloca esse corpo dentro desse líquido, esses corpos vão deslocar uma quantidade de líquido. E esse deslocamento desse líquido é dado pela força empuxo. E aí, como aqui o líquido deslocado da esquerda é menor do que o da direita, obrigatoriamente esse corpo aqui da direita ele vai ficar mais pesado, porque o empuxo aqui vai ser menor do que o da esquerda. Da esquerda, o empuxo vai ser maior por causa do deslocamento do líquido também, que é menor. Então, olha só, vamos ver aqui o caso. Imagina que você pega uma pedra e coloca dentro de um recipiente. Você vai ver que a pedra vai afundar. A pedra afunda por quê? Por causa da densidade, óbvio, né? Dela. Mas, se você... Vou dar um outro exemplo melhor. Imagina que você pega uma barra de ferro e coloca. Quando você coloca a barra de ferro dentro d'água, ela vai afundar. Mas, e os navios que são feitos de ferro também? Por que eles não afundam? Porque, no caso de uma barra de ferro, o volume dele é bem pequeno. Então, ele desloca um volume pequeno. Então, o impulso é pequeno. Agora, quando você pega o barco, você amplia o volume. Então, consequentemente, ele vai deslocar um volume maior de líquido. Então, o impulso acaba sendo maior. Olha só essa situação. Ponto A. No ponto A, o impulso está sendo maior que o peso. Por isso que ele subiu. Se você pegar as três bolas e jogar diferentes, você vai ver que se ela subir, ela voltar, imaginemos o caso seguinte, ó, eu peguei essas três bolas A, B e C, a bola A eu coloquei, as três eu coloquei aqui embaixo. A, ela subiu, quando ela sobe, quer dizer que o impulso é maior que a força peso dessa bola. A B, ela permaneceu em equilíbrio dentro do líquido, então o impulso é igual ao peso. E a C, ela ficou embaixo. Então quer dizer que o impulso foi menor que o peso. Até porque o peso é a soma do impulso mais a normal aqui embaixo. Então, os três têm até o mesmo volume. Mas o que aconteceu? Devido à questão das densidades dele, tá? Melhor, vamos recapitular aqui. Nas três situações, o que aconteceu? O impulso atuou de forma diferente. Então, nesse caso aqui, nós temos três situações que podem ocorrer. No primeiro, é bom deixar claro o seguinte, o impulso ele é maior que o peso, mas quando ele fica aqui, igual está aqui parado agora, em equilíbrio, ele só é maior enquanto ele está subindo. Mas vai chegar um momento que ele vai ficar na superfície. Uma parte dele, é bom deixar isso bem claro, uma parte dele vai ficar
sem estar imerso na água e a outra parte ficará imerso. Opa, vou voltar aqui, que deu erro aqui. E a outra parte ficará imerso na água. Ó, deixa eu voltar aqui, porque só colocar aqui vai ficar mais fácil. Rapidinho aqui, só um minutinho. Só um minutinho aqui. O que eu queria falar? Ó, uma outra parte vai ficar dentro da água. Aí, nesse caso aqui, quando terminar esse conjunto, que ficar uma parte dentro, uma parte fora, você também tem o equilíbrio aqui, tá bom, pessoal? Então, lembre-se, ele não vai ficar sempre o empuxo maior que o peso. Ele fica, só que ele joga para a superfície da água. E aí uma parte vai ficar dentro e uma parte vai ficar fora. Vai ser sempre meio a meio? Não, tá? Lógico que não. Os icebergs, por exemplo, nos icebergs, por exemplo, o que acontece? Nos icebergs fica uma pontinha dentro, mas ó, um espação aqui, ó. Desculpa, uma pontinha fora e uma quantidade enorme aqui dentro. Por isso aquele termo, ponta do iceberg, né? Ou seja, você só vê uma parte bem pequena, sendo que a parte embaixo é muito maior, tá? Então não fica totalmente. Agora é lógico, você tem que saber o quê? Quando você for calcular a força input, você tem que saber quanto que está dentro. Nesse caso aqui do bloco da bola A, o que está dentro é a metade. Então vamos supor que o volume disso daqui fosse 2 centímetros cúbicos, né? Então a metade disso vai ficar imersa. Então você vai calcular em correlação à metade, que é a parte que está imersa. Porque só essa metade aqui que deslocou o líquido aqui dentro, tá, pessoal? E só um detalhe, por que desloca o líquido? Porque é o seguinte, existe um princípio chamado princípio da impenetrabilidade, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, quando eu coloco esse corpo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar para que esse corpo aqui fique dentro do líquido, ele vai empurrar uma quantidade de líquido para fora. Tá bom, pessoal? Vai empurrar para os lados, em todas as direções, para ele penetrar, tá? Senão não tem como, porque é o princípio da impenetrabilidade. Então, vamos recapitular. Nesse caso aqui, né, quando se eu coloco o corpo, ele sobe, o empuxo é maior que o peso. Se ele fica dentro do líquido a uma determinada altura, então o empuxo é igual ao peso. Agora, se ele fica lá embaixo, na superfície, então quer dizer que o empuxo é menor que o peso. Exemplo disso é o submarino, tá? O submarino, quando a pessoa, quando eles estão querendo imergir, né, mar adentro, ou seja, né, mais aumentar a profundidade, então, vamos imergir o submarino. Então eles fazem o quê? Eles enchem de água, né? E aí no que enche de água fica mais denso, então eles conseguem descer. Quando eles querem subir, então eles liberam essa água e deixa ar. Como o ar é mais leve do que a água, então o submarino fica mais leve. Nesse caso aí, eles não alteram o volume, eles alteram a densidade do submarino. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui para terminar. Então, como é que a gente calcula o input? Então, o input é igual à força peso ou peso do líquido deslocado, tá? Então, a massa de líquido deslocado é igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Então, o empuxo vai ser o que, pessoal? O empuxo é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Só lembrando aqui, né, pessoal, que empuxo é massa vezes gravidade, só que a massa é tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Então, para que possamos... Deixa eu só voltar aqui. Só um minuto aqui. Para que possamos... Só colocar aqui que deu um erro aqui. Pessoal, desculpa, eu sei que... mas eu estou me acostumando ainda.
Então, isso tudo aqui é a massa. Opa, perdão, fiz ao contrário. Isso tudo aqui é a massa, tá? Então, como isso tudo é a massa, então substitua. Opa, aqui, beleza. Como isso tudo aqui é a massa, então substituo tudo isso daqui no lugar da massa, então vai ficar massa vezes gravidade. Deixa eu colocar aqui, fica melhor, beleza. Massa vezes gravidade. A massa do líquido deslocado é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Então, o empuxo é igual à densidade do líquido deslocado vezes, ou melhor, a densidade do líquido, né? Que é onde eu vou colocar o corpo, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Então, aqui eu coloquei as unidades para você, tá? O que, significa cada letra? Massa do líquido deslocado, volume do líquido deslocado, densidade do líquido e o E, força e empuxo. É bom deixar claro, pessoal, que o E é uma força, tá? O E é uma força, ou seja, o empuxo ele é uma força. Muita gente esquece isso, tá? O empuxo é uma força, tá? O nome é força empuxo, beleza? Então, por isso que lá você, aqui anteriormente, você tinha decomposição das forças, ó. Empuxo e peso, empuxo, peso, empuxo e peso. Beleza, pessoal? Então lembre-se que a empuxo é uma força, chamada força empuxo, tá? Ele vai ser sempre direcionada no sentido contrário do movimento do corpo, tá bom? Dentro de um líquido, como por exemplo, dentro do líquido. É lógico que no caso do balão muda um pouquinho, né? Porque no balão a tendência é o corpo subir e o impulso também está relacionado a isso. Beleza? Pessoal, eu peço perdão aí por algumas coisas, mas aqui eu tô meio resfriado aí. Não é o Covid-19, tá? Tô com uma alergia, para ser bem sincero, não é nem coisa, uma alergia. E aí isso me interferiu um pouco hoje no meu raciocínio, porque toda hora eu tava coçando o nariz aqui, vocês não estavam percebendo, mas estava acontecendo isso, tá? Espero que tenham gostado, tá, das aulas, tá bom? Aqui eu deixo uma frase para vocês, né? Bons estudos. E lembre-se, a física não é sua inimiga, ela é a sua aliada, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou gravar um vídeo com resolução de exercício para que vocês possam acompanhar, para que a gente possa estudar. Valeu, pessoal, um abraço, Deus abençoe e até a próxima.